Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula, continuação sobre o Triângulo de Pascal. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, convido você a estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Se já tiver algum conhecimento prévio sobre esse assunto, termina de assistir esse vídeo, né? Mas se você estiver começando agora, não tiver muita noção sobre esse assunto, convido você a assistir o primeiro vídeo dessa playlist aqui. Valeu? Então olha só, como foi dito no vídeo anterior, essa disposição aqui e essa disposição aqui, ela dá pra gente, né, a percepção de linhas e colunas, né, dentro desse triângulo de Pascal. Aqui é um triângulo de Pascal comum, já numérico, e aqui ele escrito na forma dos elementos de combinação. Tranquilo? Então, só para a gente poder relembrar, esse carinha aqui está na linha 0, esse aqui está na linha 1, esse aqui na linha 2, esse aqui na linha 3, linha 4, linha 5, linha 6 e assim por diante. Aqui os elementos estão na coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6. Tranquilo até aí? Então, olha só, como que foram gerados esses números aqui, só para a gente relembrar. Começa com uma formação triangular retangular, soma esses dois, gera o de baixo. 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, 1 nas extremidades, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, 1 nas extremidades e assim por diante. Valeu? Então, super tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a perceber aqui eu vou fazer de forma intuitiva, daqui a pouco a gente vai justificar para qualquer valor usando essa situação aqui. Tranquilo? Então, olha só. Vamos supor aqui que a gente queira descobrir qual é a soma dos elementos de cada coluna. Ou seja, se eu somar os elementos de cada linha, se eu somar os elementos dessa linha aqui, o que a gente consegue perceber? O resultado aqui só tem um 1, então aqui vai dar 1. Se eu somar 1 mais 1, isso aqui vai dar quanto? 2. 1 mais 2 mais 1, isso aqui vai dar quanto? 4. Tranquilo? Aqui, 1 mais 3 mais 3 mais 1, 6, 7. Isso aqui vai dar 8. Aqui vai dar quanto? 10 com 5, 15 com 1, 16. Aqui, somando aqui, 10, 10, 5, 5, 1. Isso aqui vai dar 32. E somando aqui, 1 com 6 mais 15 mais 20 mais 15 mais 6 e mais 1. Isso aqui vai dar 64. Então, vamos lá. Vocês já conseguiram perceber alguma coisa aqui? Ou seja, a gente consegue perceber que quando soma-se os elementos de uma linha, os resultados, todos eles são potência de 2. Né? Esse cara aqui, por exemplo, 1, é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Esse cara aqui, o 2, é a mesma coisa que 2 elevado a 1. O 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Aqui, 2 elevado a 4. Aqui, 2 elevado a 5. E aqui, 2 elevado a 6. Assim, a gente consegue concluir que esse expoente que está aqui em cima é a mesma linha a qual eu quero somar. Então, ó, expoente 1, linha 1. Expoente 2, linha 2. Expoente 3, a soma é da linha 3. Então, se eu continuar isso aqui até uma linha N, beleza? Vão se ter vários números aqui, cuja soma desses elementos vai ser quanto? Vai ser 2 elevado a N. Então, a gente consegue definir aqui o seguinte, que a soma dos elementos de uma linha
é igual a quanto? A 2 elevado a n. Tranquilo? É a nossa primeira informação que a gente tem aqui nesse momento. Deixa eu chegar um pouco esse triângulozinho para lá. Depois a gente volta com ele para ficar mais fácil aqui. Então vamos lá. Continuando aqui, nós temos o seguinte. A gente somou aqui os elementos de uma linha. Já descobrimos que a soma é dada sempre por 2 elevado a n, onde n é a linha a qual eu quero somar. Se eu quiser, por exemplo, saber qual é a soma dos elementos da milésima linha, é só fazer o quê? 2 elevado a 1000. Tranquilo? Agora, e se eu quisesse saber qual é a soma dos elementos das colunas, de cada coluna? Então vamos prestar atenção aqui. Se eu quiser saber a soma dos elementos daqui até aqui, por exemplo, deixa eu circular de branco aqui. Se eu quiser saber qual é a soma dos elementos da coluna até aqui, por exemplo, eu peguei até aqui porque a resposta vai estar aqui embaixo. O que eu percebo? Se eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, isso aqui dá quanto? 6. E eu percebo que a resposta está onde? Está aqui. Tranquilo? Agora, se eu pegar uma outra coluna aqui, por exemplo, vamos trocar de cor e vamos pegar essa coluna aqui. Se eu pegar essa coluna até aqui, por exemplo, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Com 4, 10. Com 5, 15. Eu percebo que a soma está aqui. Tá vendo? A soma é esse elemento aqui. Isso aqui dá 15, a soma está aqui. Isso aqui dá 6, o resultado está aqui. Se eu pegar, por exemplo, agora, vamos pegar aqui de roxo, lilás, sei lá. Se eu pegar essa coluna aqui, tranquilo? 1 mais 3, 4, com 6, 10, com 10, 20. A soma está aqui. Então, o que a gente consegue perceber? Que a soma dos elementos de uma coluna vai estar sempre aonde? Na linha de baixo, uma coluna à frente. Tranquilo? Então, essa aqui é a dica para você saber somar os elementos de uma coluna. Se eu quiser saber a soma dos elementos, por exemplo, daqui, até esse 6 aqui, por exemplo, aonde que vai estar o resultado? Aqui, ó, na linha de baixo, uma coluna à frente. Se eu quiser, por exemplo, saber a soma dos elementos dessa coluna, aqui, até o 4, por exemplo, ó, aqui dá 5. Onde que está esse resultado? Na linha de baixo e uma coluna à frente. É uma dica. Então, só para a gente poder ir massificando aqui, daqui a pouco eu vou dar uma dica também boa, usando esse cara aqui. Então, a soma dos elementos da coluna é o que? Vai estar onde? Linha de baixo, coluna à frente. Tranquilo? Agora, vamos pensar agora em outra coisa. Vamos definir aqui agora a diagonal. Tranquilo? A soma das diagonais para cima. Vou fazer aqui nesse cantinho aqui, colocando os resultados. Se eu somar aqui os elementos dessa diagonal aqui, então aqui só tem o número 1, então o valor que eu tenho aqui é 1. E se eu somar aqui os elementos dessa diagonal aqui, isso aqui também vai dar 1, porque só tem 1 nessa diagonal. Agora, essa diagonal aqui já é 1 mais 1, que é quanto? 2. Eu estou destacando aqui cada uma das somas. Se eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, essa diagonal aqui, isso aqui vai dar quanto? 3. 1 mais 2, 3. Se eu pegar aqui essa diagonal aqui, isso aqui já vai dar quanto? 3 com 2, 5. Se eu pegar essa diagonal aqui,
Isso aqui já vai dar quanto? 7 com 1, 8. Se eu pegar essa diagonal aqui, isso aqui já vai dar 11 com 1, 12 e 1, 13. Seria possível a gente continuar essa sequência aqui? Sim. Então, olha só. Uma coisa importante. A soma dos elementos de uma diagonal para cima, ela sempre descreve para a gente, são descritos pelos elementos da sequência de Fibonacci. Então, por exemplo, como que é a sequência de Fibonacci, ou Fibonacci? 1 mais 1 gera o número da frente. A soma dos números de trás dá o número da frente. Dos dois últimos números de trás gera o número da frente. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 deu 3. 2 mais 3 deu 5. 3 mais 5 deu 8. 5 mais 8 deu 13. Então, qual seria o próximo número aqui? 8 mais 13, 21. Então, uma próxima coluna aqui daria 21. E assim por diante. Tá? Então, vou colocar essa observação aqui. Soma da diagonal, vou botar a setinha aqui para cima, é igual a Fibonacci. Tranquilo? Então é só você ir continuando essa sequência aqui, usando a lógica, a gente vai saber sempre qual é a soma. E agora, por último, vou colocar aqui de vermelho para destacar bem, é a soma das diagonais para baixo. Então, começando sempre da coluna 0, tá certo? Então, se eu quiser saber, preste atenção, quanto que vale a soma dessa diagonal até aqui, por exemplo, só para a gente poder ter como resposta aqui, o que eu percebo? Que 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá quanto? 6. E a resposta está onde? Está diretamente abaixo até onde eu quero ir. Se eu quiser saber quanto que vale a soma aqui, então olha só. Esse primeiro resultado aqui deu esse cara. Agora, se eu pegar essa diagonal aqui, até aqui, 5 mais 4, 9, com 3, 12, 14 com 1, 15. A resposta está onde? Bem abaixo aqui. Se eu pegar essa diagonal aqui, olha lá, 16, 19 com 1, 20. A resposta está bem abaixo ali. Então, a gente consegue perceber que a soma dos elementos, vou botar aqui para indicar, a diagonal está onde? Está na linha de baixo e na mesma coluna. Ou seja, se eu quero saber a soma, por exemplo, desses caras aqui até o 10 que está aqui, então 10 mais 4, 14, com 1, 15, a resposta vai estar onde? Diretamente embaixo dele. Então, eu te dei aqui algumas dicas lógicas sobre isso. Tranquilo? Então, olha só para a gente poder desobstruir agora essa tela aqui, eu vou dar uma apagada aqui, tá? E vou voltar com esse cara aqui, para a gente poder trabalhar outros assuntos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem tirar um print aí, para a gente poder continuar. Valeu? Tiraram aí o print? Show! Então, olha só. Agora, deixa eu apagar só essa partezinha aqui, que a gente viu aqui uma concepção lógica, né, da coisa. Como que a gente consegue fazer essa abordagem logicamente, usando a lógica. Agora, olha só. Uma coisa importante aqui é a gente conseguir descobrir qual é o valor posicional num triângulo nesse formato aqui. Então, para a gente conseguir entender, essa notação que nós temos aqui, como eu disse lá na aula anterior, é uma notação de N, P a P. Só para relembrar, onde N é a linha que ocupa o elemento e P é a coluna. Tranquilo? Mas essa situação aqui, N, P a P, isso aqui é uma combinação.
Então, se você não lembra bem da combinação, convido a você a assistir um vídeo também lá na parte de análise combinatória, falando sobre combinação simples, tranquilo? Agora, qual é a fórmula da combinação? Quando eu tenho isso aqui, NP é P, eu posso escrever isso aqui como N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial. Tranquilo? Então, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que se eu quiser descobrir, por exemplo, qual é o valor numérico desse cara aqui, basta eu fazer o quê? Uma combinação, ele está na linha 5 e na coluna 3. Então, uma combinação de 5, 3 a 3. Isso aqui vai ser o quê? Ah lá, só substituir no lugar do N e do P colocar os valores. Esse cara é o N, esse cara é o P. 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Isso aqui vai ficar 5 fatorial sobre quanto? 2 fatorial, 3 fatorial. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Cortei esse com esse. 5 vezes 4 vai dar 20 sobre o 2 fatorial, que é 2. Isso aqui deu quanto? 10. Tranquilo? Então, o valor numérico desse cara aqui é quanto? 10. Se você voltar lá, se a gente ver lá, ó, linha 5, coluna 3, lá no anterior, tranquilo? Lá na tela anterior, você vai ver que o cara que ocupa essa posição aqui é exatamente quem? O 10. Tranquilo? Então, um outro exemplo. Vamos supor que a gente queira descobrir qual é o valor numérico desse carinha aqui. Então, aqui eu tenho uma combinação de 5, 2 a 2. Aqui vai ficar 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, 2 fatorial, substituindo o N e o P no seu lugar devido. Então, aqui vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui vai ficar quanto? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Cortei esse com esse. 20 sobre 2, 10. Ah lá. Percebe que esses números aqui, eles deram o mesmo resultado? Então, vamos fazer uma observação aqui. Sempre quando eu tenho, ah lá, o primeiro número foi 5, 3 a 3. E o segundo número que eu peguei foi 5, 2 a 2. Você percebe que 3 mais 2 vai dar exatamente o número que está em cima, que é 5? Quando isso acontece, quer dizer que os valores são iguais. É uma observação aqui importante, uma propriedade. Tranquilo, gente? Então, aqui nós vimos aqui o valor posicional. Tá? Como que se encontra o valor posicional de um elemento. Vou fazer mais um aqui só para poder confirmar. Vamos ver esse cara aqui. Então, fazendo aqui 3, 2 a 2 vai ser 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui vai ficar 3 fatorial sobre 1 fatorial, 2 fatorial. É 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. 1 não vale de nada. Cortei aqui, deu 3. Então, desenvolvendo esse cara aqui, esse triângulo vai dar quanto? 3. Esse elemento. Tranquilo? Agora, vamos falar lá. Vou apagar aqui rapidinho. Vamos falar sobre as linhas e colunas, né, que a gente viu lá anteriormente. E caraca, pronto. Vamos falar sobre as linhas e colunas. Então, quando eu tenho aqui um triângulo, né, escrito na forma de combinação, por exemplo, 0, 0, 1, 0, 1, 1, depois 2, 0, 2, 1, 2, 2, depois 3, 0,
3, 1, 3, 2, 3, 3, e assim por diante. 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, e assim por diante. O 4, 4 aqui. O que a gente consegue perceber? Se eu quiser saber qual é a soma dos elementos dessa coluna aqui, por exemplo, deixa eu trocar de cor aqui. Se eu quero saber qual é a soma dos elementos dessa coluna, a gente viu lá atrás que a soma dos elementos da coluna está sempre aonde? Na linha de baixo e na coluna da frente. Ou seja, assim a gente consegue descrever que a soma da coluna, se eu destaco chegar, fazer a soma até de um elemento n até um elemento p, então eu quero dizer que a soma desses elementos aqui, da primeira linha, né, até essa linha que eu quero definir aqui, vai estar onde? Na linha de baixo, ou seja, no n mais 1, e na coluna da frente, ou seja, do p mais 1. Então, por exemplo, se eu dou um exemplo para vocês assim, ó, determine a soma até esse elemento aqui. Ó. Então, esse elemento aqui que eu quero saber, exemplo, determine a soma da coluna até o 3, 1 a 1. Então, para eu conseguir determinar a soma, basta eu fazer o quê? A esse cara aqui eu somo uma unidade e ao P também somo uma unidade. Então, basta eu fazer a combinação de 4, 2 a 2, que é exatamente esse cara aqui. Um para esse e um para esse. Então, aqui ficaria 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Ou seja, 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Aqui ficaria 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial, 2 fatorial. Cortei esse com esse. 3 vezes 4, 12, dividido para 2, 6. Então, quer dizer que a soma da coluna até aqui é quanto? 6. Eu botei 2 aqui. Deixa eu voltar aqui. 6. Tranquilo? Agora, eu falei para vocês também da diagonal, né? A soma dos elementos da diagonal. Então, os elementos da diagonal, lembra que eu falei? Eles estão diretamente... Se eu quero somar, por exemplo, até esse cara aqui, que é a combinação de 3, 3 a 3, a soma dele vai estar onde? Sempre embaixo dele. Ou seja, então vou botar aqui, soma da diagonal, que vem para baixo. Tranquilo? Vai do 0 até para baixo. O que eu tenho que fazer? Se esse cara aqui, né, for o NP, que é até onde eu quero somar, então a soma vai estar onde? A soma vai estar na linha de baixo, ou seja, n mais 1, P é n mais 1, e na mesma coluna. Então, n mais 1, P. Beleza? Então, como eu quero somar esse cara aqui, exemplo, determine a soma da diagonal até 3, 3. Eu quero essa diagonal até aqui. A soma desses elementos aqui. Então, para eu conseguir... Então, como é n mais 1 sobre P, eu vou ter o quê? Basta eu fazer 4, 3 a 3. Ou seja, adiciona 1 aqui. Então, aqui vai ficar 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Aqui vai ficar 4 fatorial sobre 1 fatorial, 3 fatorial. 4 vezes 3 fatorial, 3 fatorial, cortei aqui. 1 sumiu porque 1 fatorial é 1 mesmo. Então aqui deu quanto? 4. Então se eu somar esses elementos até aqui, vai dar quanto? 4. Né? Se você lembrar lá da primeira formação,
A gente sabe que todos esses elementos aqui valem 1, né? Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 realmente dá 4. Valeu, galera? Então, espero que esse vídeo ajude vocês, tá? Um grande abraço do professor Wagner e até o próximo vídeo.